damos as boas-vindas a você que está nos assistindo. A gente está muito feliz com esse momento tão legal, tão precioso do Juntos Melhores. Essa é a ideia. Nós somos melhores se estivermos juntos de fato. E hoje eu estou aqui ladeado, rodeado de gente maravilhosa que tem feito um trabalho incrível na sua convergência e que Deus levantou eles assim para fazer um trabalho distinto, diferente. Como eu sempre digo, cada um flui na nuvem que Deus deu para fluir. E é tão bom vê-los reinando, abençoados e abençoando tantas pessoas. Estou falando desses craques hoje aqui reunidos comigo, dessa colher de chá aqui no Better Together. Eu estou muito feliz. Minha esquerda aqui, meu queridaço William Borges. Alô, William. É isso. Essa é a sua cara. Prazer estar aqui, pastor. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Bom, goleirão César Dutra. Que alegria ter você aí, César. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Que coisa boa. E aqui, Rodrigo e Vinícius. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui compartilhando esse grande momento. Que coisa boa. Estou muito feliz de ter vocês aqui e dizer para vocês, a gente sabe que na vida nem tudo é fácil, ninguém chega onde vocês estão ou para onde vocês estão indo da noite para o dia. E é todo um processo. A gente estava escutando o William hoje, testemunhando um pouco do que Deus fez na vida dele, e a gente sabe que é uma trajetória, é todo um processo, e esses processos custam lágrimas, dores, e eu queria que nós pudéssemos hoje receber de vocês um pouco daquilo que Deus tem falado com vocês e tem feito na vida de vocês. Alguém me perguntou, se não me engano foi num podcast também que eu estava, alguém me perguntou assim: pastor, me conte alguma coisa triste que você tenha vivido. E eu disse para ele: bom, triste, eu não poderia dizer muitas coisas, mas coisas difíceis, duras, que nem sempre o difícil é triste. Às vezes existem coisas que parece ser extremamente doloroso, mas o fim é benéfico. Então, um momento talvez você não entenda aquilo que você está vivendo, passando, mas o fim traz um novo, Então não foram muitas vezes que eu me vi triste, mas sim, eu tenho experiências duríssimas. Inclusive, eu fui alvo da depressão e do pânico. E eu digo que uma pessoa em depressão é uma pessoa, um grande amigo, Dr. Augusto Cury, quando cuidou de mim, inclusive, nesse tempo difícil, foi um dos homens que me ajudou muitíssimo. Ele disse: você chegou no fundo do poço porque deu tudo que tinha. Então essa exaustão, né, de ter dado tudo que tinha até aquele momento, me exauriu, me deixou literalmente assim, sem nada. Eu fiquei sem nada. Mas ao mesmo tempo eu tinha tudo. Eu venho de uma escola que depressão é demônio, ou era demônio, né? Que depressão era do mal, que depressão era... enfim. Então eu tinha uma barreira para romper, tendo esse problema, dizer: não vou abrir isso para ninguém. Você imagina um pastor dizer que está com depressão. Isso vai ser o fim do meu ministério. E graças a Deus que eu abri isso a tempo para as pessoas corretas, que me ajudaram muitíssimo, os amigos preciosos. Dentre eles, eu já mencionei um aqui, e tem outros amigos preciosos que me ajudaram a... E o que eu aprendi com isso? Que Deus dificilmente abençoará alguém muito ou grandemente sem antes feri-lo profundamente. Então Deus nos fere profundamente ou permite que a gente passe por situações difíceis para nos fazer chegar a um lugar de espaço, num lugar... Hoje eu tenho praticamente um instituto onde eu cuido de pastores, de líderes que passam por depressão. Eu venci a depressão, eu venci o pânico, o Senhor me curou
eu fui tratado, fui medicado, tive acompanhamentos importantíssimos, doutor Augusto Curio, doutora Ilma, tantos outros colegas, doutor Renato, enfim, pessoas maravilhosas que cuidaram de mim e que hoje cuidam de outros pastores. Então a gente está conseguindo cuidar de outros pastores porque eu passei por esse momento difícil. Eu queria ouvir vocês, porque a ideia é ouvir vocês. Eu só fiz isso aqui como uma câmara introdutória para a gente ouvir vocês. Queria que vocês compartilhassem um momento difícil, um momento punk, um momento duro, um momento onde vocês lembram assim e dizem, puxa, esse momento foi muito difícil. E depois eu queria que vocês compartilhassem também um momento de êxito, um momento de vitória. Porque às vezes a pessoa pensa que o momento de êxito é aquele que é visto na TV. E às vezes não é aquele da TV. Aquele da TV é um momento legal, mas tem um outro momento que é melhor do que aquele. Então eu queria compartilhar. Vinícius, queria que você falasse aí um momento difícil na sua trajetória, queria que você se apresentasse. Eu sei que muita gente conhece você, mas queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí de onde você veio, você está aqui na Inglaterra hoje, exitosamente, jogando no Fulham, fazendo um trabalho maravilhoso. Mas eu queria que você fizesse a apresentaçãozinha sua e falasse um momento punk, um momento difícil que você tenha vivido. Bem, eu sou Carlos Vinícius, né, como o pastor disse. Eu costumo falar que eu estou jogador de futebol profissional e sou filho de Deus vivo. E já puxando esse assunto de depressão e o futebol, cada vez mais os jogadores estão tendo coragem, né, de assumir isso. Porque assim como o pastor tem medo e receio de apresentar isso à frente da igreja, o jogador de futebol tem medo e receio de apresentar isso à frente do treinador, do clube, da torcida e dos fãs, por aí vai. Mas tá quebrando essa barreira, né? Tá quebrando essa barreira e, graças a Deus, Deus está levantando pessoas capacitadas para restaurar, né? Restaurar porque por trás ali do jogador de futebol profissional tem pais e família, tem filhos, né? Tem pessoas tão natural como aquelas que estão assistindo e que acham que aqueles que estão na televisão são robôs ou máquinas, né? Que não tem o lado tristeza, né? E esse lado tristeza, para mim, me pegou, né? Que foi quando minha mãe faleceu em 2018. E aí, não é falhar um gol, não é falhar um título. Uau! É perder a mãe. E aí? Né? E aí é onde entra a fé, que aí é aí que é o sustento. Não é remédio, não é... É a fé. É a fé de que Deus fez, né? Deus deu a vida à minha mãe e Ele tem o poder para tirar, e tirou. E a misericórdia dele é tão grande que Ele me sustentou nesse processo, né? Porque eu lembro que quando eu estava indo, eu jogava no Rio Ave, isso em 2018, em Portugal, e eu recebi a notícia que minha mãe faleceu, e eu estava indo no aeroporto, cabisbaixo, chorando, que não parecia... Eu só via vultos de pessoas, e eu aqui chorando, e o inimigo assim, e aí, e agora? O que é que tu vai fazer? Uau! Tua mãe não vai ver mais os gols que tu fez. Uau. Acabou, não tem mais graça. É melhor desistir. Ok? Começou a ouvir vozes assim, tão clara como se fosse uma pessoa. Uau. E aí? E agora? Ela pegava os vídeos do teu gol e mostrava para a cidade toda, a cidade pequena, Bom Jesus das Selvas, Maranhão, e mostrava o teu vídeo para toda a gente. Só que agora tu não tem mais essa alegria. Para quem agora tu vai mandar os teus gols? Né? E aí é a hora que... Uau! Eu me lembro que eu não tinha força para responder o inimigo naquele momento. Só que algo no fundo me dava força para continuar caminhando e crendo que Deus ia segurar, né? Que Deus ia restaurar aquele momento. E aí eu voltei, passei lá 4 dias, depois voltei
E na semana seguinte já fui para um jogo. E eu lembro que no jogo, irmão, eu joguei chorando e tava muito longe do jogo, a bola passava debaixo do pé. E eu lembro que eu falei assim para Deus. Falei, Deus, o Senhor conhece o meu coração e sabe que se eu não fizer gol aqui, da tristeza que eu tô, eu vou parar de jogar futebol. Porque não dá mais para mim. Uau. E eu lembro que na segunda parte fiz 2 gols. E aquilo foi... Ou seja, Deus foi usando várias coisas para me dar o combustível para me ganhar dia após dia. Dia após dia. E aí, a benção à frente dessa tristeza é o nascimento da minha filha, Sara, que aí foi o meu sustento mesmo, que eu falei, não, triste pelo falecimento da minha mãe, mas Deus me deu algo aqui, juntamente do meu filho mais velho, que eu já tinha, Davi, e juntamente da minha Dois nomes poderosíssimos, né? Davi e Sara. de guerra. Não joga, não. Não liga, não. É sério. E aí eu falei, não, é aqui que é a força, né, que Deus me deu, algo para me correr e algo para me fazer gol, que ainda tem pessoas, né, que fica feliz e que vão ficar felizes com a minha alegria. Então Deus fez. Mesmo na tristeza, Deus sustentou. E eu não fiquei na tristeza, né? Para frente disso aí, Deus fez muito mais. E estamos hoje aqui, né, para testemunhar daquilo que Deus fez. Isso é sensacional. E o lance da sua mãe, assim, que é tão importante, ela teve que mãe, geralmente mãe de atleta, tem um papel fundamental, né? Aquele papel do limpar a chuteira, de fazer, juntar as coisinhas, preparar um lanchinho para que né, o garoto possa ter aquela comidinha e tal. Nem sempre foi mar de rosas, nem sempre foi sucesso, êxito. E sua mãe teve também essa função, esse papel importante aí na sua vida? Ela fez tudo, verdadeiramente ela fez tudo. Ela teve logo uma atitude que é só mesmo mãe, que aposta e que acredita no filho, que a gente morava em Bom Jesus das Selvas, e ela pegou as coisas dela junto do meu padrasto e foi morar em Goiânia para que eu viesse a ter mais oportunidades. E aí é quando a gente passou 2 anos morando em Goiânia, quando eu acertei a minha ida para o Santos, com o olheiro do Santos me viu, ela voltou para o Maranhão, ou seja... Uau! Ela abriu mão da vida dela, literalmente, do espaço dela para ir servir você. E aí quando eu acerto meu primeiro contrato no Santos, ela volta para o Maranhão e pronto, tá entregue, né? Ou seja, essa atitude dela foi mesmo tudo, porque se ela não vai, eu não vou. Uau! Então, graças a Deus. E a bondade de Deus é tão grande que ela contemplou, né? Amém. Ela contemplou, ou seja, eu vi o meu filho atleta profissional de futebol. Ou seja, Deus trouxe ainda para que ela viesse ver que tudo que a saída dela da minha cidade, a aposta que ela fez em mim, largando tudo, ou seja, Deus ainda mesmo em vida mostrou para ela e ela ainda desfrutou desse momento. Que sensacional. É muito, muito legal, né? Assim, eu queria que o William também compartilhasse um pouquinho do momento, assim, a gente está chamando de momento punk, né? Aquele momento difícil, assim. Eu tenho o privilégio de acompanhar o William já há alguns longos anos e a gente acompanhou algumas fases importantes da vida dele. E, assim, queria que você compartilhasse aí com essa turma toda, William, esse momento difícil que você teve e as lições que isso trouxe para você e um momento também bacana, assim, um momento de celebrar. Interessante, estou tomando uma parte aqui, que você fez questão de mencionar um momento difícil, um momento legal. Eu sei que tem conquistas, tem celebrações e tal, mas você fez questão de compartilhar 2 coisas voltadas para a família. E é isso que muitas pessoas não entendem, porque acham que o sucesso, o êxito, está lá na tela, né? Aquilo que você faz no campo, que é maravilhoso, você precisa fazer aquilo, é importante fazer aquilo, mas que nem sempre é aquilo, né? Tem sucesso por trás que vale muito a pena. E eu sempre digo aqui, inclusive para o William, que eu acho ele um atleta exitoso no campo e fora do campo. Porque ser exitoso no campo já é uma coisa legal, mas você ser exitoso fora do campo, aí mostra que você, de fato, é sucesso.
Maninho, diz pra nós. Obrigado pela oportunidade, primeiramente. Uma honra. Prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, né? Do que a gente viveu e vive com os amigos, né? A mesma profissão, isso é uma bênção. Eu, mais ou menos na ideia daquilo que o Vini falou, há um tempo difícil para mim, um tempo onde eu achava que tudo estava perdido, foi também quando minha mãe veio a falecer, né? E o pastor sabe o quanto foi difícil, foi duro, foi um golpe muito duro para mim poder aceitar isso. E 2 anos praticamente ela ficou lutando contra o câncer, fez 3 cirurgias na cabeça e durante esse tempo eu levando minha vida, né, indo pro treino, indo pros jogos, e muita gente, praticamente ninguém sabia, a imprensa não sabia, o clube não sabia, a seleção brasileira também não sabia e meu rendimento começou a cair. E as pessoas não sabiam por quê, simplesmente falavam, o Willian não tá o mesmo. As críticas, né, que chegam nessa hora, a imprensa começa a massacrar, você começa a ser massacrado por torcedor, por imprensa, e as pessoas muitas vezes não sabem o que tá por trás disso, né? Por que o jogador não tá rendendo, por que ele não tá conseguindo evoluir. Aquilo que era natural, aquilo que eu fazia, né, dentro de campo. E quando minha mãe veio, né, a falecer, eu me lembro que eu tava no avião, teve um jogo da seleção, e aí o pessoal perguntou, você não quer voltar pro Brasil e ver sua mãe no hospital e de lá você vai pra Inglaterra? E eu sempre, quando ia me apresentar na seleção, eu ia um dia antes, via minha mãe no hospital e ia pra seleção. Daí eu falei, não, eu vou voltar com os meninos no avião, que a gente ia pegar, os clubes pagaram um avião privado para alguns jogadores. Falei, vou voltar com os meninos no avião, e aí tem um jogo no final de semana, eu jogo, e aí depois eu volto para ver ela. Enfim, entramos no avião, e aí quando a gente para no Canadá, numa cidade do Canadá, começo a receber um monte de mensagens, até ligação do pastor falando, a mamãe partiu. Aí meu mundo acabou. O mundo acabou no avião, eu comecei a chorar, e já estava tudo preparado, os pilotos já tinham preparado tudo, o pessoal do clube já tinha conversado, falou, ele vai chegar aí, ele vai ter que descer, ele vai ter que pegar um voo e ir para Toronto, no Canadá, e depois vai ter que voltar para São Paulo e tal, e já estava tudo preparado, e eu desci. O lance também do visto. Isso. Foi um... E aí foi um dos dias mais difíceis, assim, da minha vida, né? Eu desci do avião chorando, peguei um voo até Toronto, só sabia chorar, não sabia fazer mais nada, chorar, e meio que não acreditando no que estava acontecendo. E eu chego em São Paulo no dia do velório, né? E eu só sabia glorificar o nome do Senhor. Mesmo num tempo difícil, num tempo de luto, eu levantava as minhas mãos para o céu e o Senhor está no controle de tudo. O Senhor levou a minha mãe. E eu me lembro, não sei se o pastor vai lembrar, porque nessa hora o inimigo ele quer te destroçar. Ele solta palavras, né? Agora acabou para você. Seu irmão não vai ser mais o mesmo. E eu no caixão, o pastor Jackson me abraça e fala, o inimigo não vai usar dessa situação para vencer você. Esse é o momento que nós vamos guerrear, nós vamos para cima. Isso. Eu peguei essa palavra, coloquei no meu coração e graças a Deus, Deus me sustentou, sustentou a minha casa, a minha família, me deu força, sabedoria, para que eu pudesse continuar jogando, continuar, né, desenvolvendo aquilo que a mensagem, eu faço. Eu só te interromper para dizer que a mensagem que você passou aquele dia foi uma mensagem muito forte, porque você
eu lembro que você colocou uma música e começou a cantar, né? Você nem é de cantar, de ficar cantando, né? Você toca instrumentos e tal, gosta de pagode, Foi muito e tal. forte, assim. Mas foi muito forte, ele colocou uma canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer. Ele é Deus, senão. E começou a cantar, e eu me afastei e falei, gente, a mensagem que ele está passando, assim, não precisou de pregar, de nada. Eu falei, a mensagem está aí, a mensagem é ele, o mensageiro é ele. verdade. Ele trouxe, e foi muito forte, muito forte. E a sua mãe teve também essa importância, né, fundamental na sua vida, né? Minha mãe foi importantíssima pra mim. Minha mãe, desde o começo, né? Ela foi uma das pessoas que me ajudaram, né? A chegar onde eu cheguei e, enfim, abriu mão de muitas coisas para poder viver o meu sonho, né? Viver aquilo que eu queria, que era me tornar um jogador profissional, jogador de futebol. Então, o tempo que ela teve na Terra, ela foi uma mãezona para mim e foi uma bênção, sem dúvida nenhuma. Que fenomenal a lição que você nos dá aqui hoje, de que até no momento de perda irreparável, né, você conseguiu, com a graça de Deus, trazer, extrair uma lição e ensinar. Uma hora bacana, uma hora boa. Eu sei que você tem várias também, mas compartilha uma com a gente aqui. Eu sei que de repente eu coloco vocês em trouble aqui para falar uma coisa. Tem algumas. Mas conta aí. Enfim, tem algumas que eu poderia compartilhar. Me lembro que depois da Copa do Mundo de 2018, né, no futebol tem muito disso, né? Quando você ganha, você serve, e quando você perde, você não serve, as pessoas criticam, falam que acabou pra você, acabou o seu tempo. Eu me lembro que depois da Copa do Mundo nós perdemos, né, aquele jogo pra Bélgica. E ali eu pensei, acabou a seleção pra mim. Vamos ser tratados como perdedores agora, né? Porque era uma segunda Copa que eu tava participando e perdendo novamente. Então, assim, sinceramente, na minha cabeça eu falei, acabou a seleção pra mim. E aí volto pro meu clube, continuo fazendo meu trabalho. Não fui mais convocado. E aí, a gente, no final da temporada de 2019, entro de férias, sai a convocação da Copa América. O Brasil ia pra Copa América, no Brasil. E nós marcamos a nossa viagem para Israel. Um tempo precioso em Israel, uma viagem preciosa. E eu tava em Israel ali, nem pensando em seleção, nem pensando em nada, simplesmente pensava no momento que eu tava vivendo ali, um tempo precioso, experiências com Deus, lugares, sabe, sentindo a presença de Deus. E aí, por uma fatalidade, assim, infelizmente, o Neymar acabou se lesionando e é muito ruim quando acontece isso, né, com um jogador como ele ou com qualquer outro jogador se lesionar à beira de um campeonato, né, disputar uma Copa América no seu país pela seleção. Eu vi a notícia, a gente estava lá, vi a notícia, mas jamais na minha cabeça poderia ser o meu nome, né? Falei, jamais vai ser o meu nome. E aí eu me lembro que nós tava o Thales, a gente tava na piscina, que a gente tinha chegado da rua, né? Igual um Cadado noite. Estávamos na piscina, ficamos na piscina um pouco e aí saímos da piscina, eu olho meu telefone, o Edu Gaspar, o diretor da seleção, era o diretor da seleção na época, me manda mensagem que ele me chama de Fenômeno, né? Ele fala, Fenômeno, tudo bem? Quando tiver um tempinho, liga aqui. Eu falei, não é possível. Aí tá, fui pro quarto, falei, fala Fenômeno, tudo bem? Tava aqui ocupado, mas agora posso falar. Posso te ligar? Ele falou, posso te ligar por vídeo? Eu falei, pode. Aí ligou. Aí ele com o Tite na ligação. E aí eles falaram, a gente está disposto a voltar para a seleção? Disposto a vir aqui, a gente sabe que você está de férias, tudo, mas está disposto? Falei, lógico, com muito prazer.
Então, às vezes, ao mesmo tempo que eu tive um momento ruim com a minha mãe, esse foi um momento assim que, sabe, eu me lembro que nesse dia, a gente tinha ido renovar o nosso batismo, eu e o Jordão. Isso. E no outro dia tinha saído no jornal. Isso, saiu no jornal que eu fui renovar o batismo e tal, e depois fui convocado para a seleção brasileira, saiu em todos os lugares, então... Inclusive em países que até não professam, Sim, que a gente crê e tal, que te respeitam muito, celebram muito você, e foi estampado assim, em todos os jornais, foi uma coisa muito épica. Acho que aquilo que é Deus quem determina o nosso futuro, né? Yeah. Às vezes as pessoas falam que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que acabou para você, mas o dono da última palavra é ele, né? Então esse foi um momento assim especial também para mim. Muitas vezes você até sente, né? Você sente. Só você vira pelo quem hoje, né? A gente estava ouvindo muito isso, foi incrível. Mas falando sobre o sentimento, né? Muitas vezes a gente sente coisas que não são reais. Não é. Se a gente acredita, o que a gente acredita, né? A gente acredita na palavra ou acredita, às vezes, num sentimento ou num momento que a gente está vivendo. E a gente acaba vivendo isso muitas vezes. Você, então, tipo assim, né? Hoje aqui é incrível os testemunhos. Que coisa boa. Não, César, continua você aí. Não, César ficou com a gente. Duda, esse Entra a história aqui. que Jesus te abençoe. Compartilha com a gente também, muito boa essa sua fala. Compartilha com a gente aí esse momento também difícil. Você já teve um momento, eu acredito que sim, um momento, né, punk, um momento difícil na sua vida. E também um momento que você gostaria de compartilhar com a gente, assim, que foi de celebração, foi de alegria. Bem-vindo. Primeiro, obrigado mesmo. Privilégio, uma honra estar aqui junto com esses craques aqui, né? Não só de como jogadores, mas realmente as histórias, e para mim são o que mais impacta mesmo. Eu acho que eu sou apaixonado por ouvir história, e quando eu ouço isso, né? Quando eu vejo que não só algo contado, né? Mas você vê que tem vida e que é real, assim. Você vive a nossa história como atleta de futebol, ela não é simples, né? E todo mundo que caminha no futebol, sejam os que estão numa situação, né, de mais relevância, de mais, né, no momento, ou outros que às vezes estão passando por momentos mais difíceis, até a parte que talvez nem chega aqui, né? Que no sentido de que são atletas também e que vivem uma outra realidade, né? Então você vê que o sentimento e essa preocupação, ela está sempre viva na vida do atleta, né? Então, eu acho que não é só... Aí tem a parte de lesões, né, graves, ou a parte de realmente você querer desempenhar e estar bem, estar jogando, e às vezes você não está jogando. São períodos mais longos sem jogar, períodos em que realmente você tem algo familiar ou pessoal e que você não pode mudar nada, você não pode parar. Você vai sentir isso e talvez compartilhar com alguém que esteja perto de você, e que talvez seja o grande segredo assim, do evangelho, de ter irmãos mesmo que compartilham da fé, né? De você poder falar assim, cara, para quem que eu vou abrir algo, né? Que nem o pastor falou de depressão, e muitas vezes a gente vive períodos assim, de muita tristeza, e você não sabe se é uma depressão ou não. Às vezes você tá assim, você não pode parar, a gente não para, então você tá indo, e às vezes você tá triste mesmo. Você tá triste por qualquer, né, situação dessas que eu citei aqui, ainda tem número. Mas assim, com quem que você vai compartilhar isso? Você vai abrir isso numa situação em que talvez alguém sem conhecimento nenhum ou sem discernimento vai te dar um conselho, e muitas vezes esse conselho vai, ao invés de te ajudar, vai te prejudicar mais, vai te afundar mais, ou vai fazer você... Por exemplo, você vai receber um convite, fala, pô, irmão, quer saber? Vem pra cá, vamos fazer tal coisa, você vai se alegrar comigo, vamos fazer isso aqui. Então, se você não tem alguém que realmente te direcione e te ajude, você acaba se perdendo. Eu na minha vida, assim, eu tenho realmente histórias que marcaram. Eu, por exemplo, agora, nesse momento, estou vivendo algo difícil na minha carreira, que eu estou passando por uma segunda lesão de ligamento cruzado. Uau! E eu já vivenciei coisas parecidas, já me recuperei de outras lesões, de tempos longos também sem jogar, e assim, eu consigo olhar para trás e ver Deus em toda a minha caminhada, é impressionante. Mas assim, quando eu passo por esses momentos, ou por esse tempo, eu sinto, né? E eu sinto a tristeza, eu sinto às vezes, falo, cara, será, como o William compartilhou aqui, né?
será que ainda é possível? Será que não é tempo? Por que está acontecendo isso? Será que é algo, né? Enfim, então vários pensamentos vêm bombardeando na cabeça. E quando você tem a fé e a esperança de que as coisas vão... Há um futuro, há uma esperança, né? E aí você coloca seus olhos para a palavra, e a palavra te renova. E aí pessoas te encorajam. Aí histórias como essas, assim, te fortalecem, né? O Muniz também está passando por algo, né? E graças a Deus não é assim, nem vai ser nada grave, vai se recuperar em nome de Jesus em breve. Mas assim, são coisas que acontecem, você não espera, né? E às vezes você está em momentos, você tem uma expectativa de algo bom, e isso acaba não acontecendo. E aí como a gente vai se fortalecer? Aí você perguntou sobre a diferença do cristão. Eu acredito que a diferença nossa e o privilégio que a gente tem é de conhecer a palavra, de conhecer Jesus. Saber que ele é o Deus que cura, que liberta, que transforma, que não há situação nenhuma que é capaz, ou que é maior do que aquele que pode todas as coisas. Então, assim, você ter o privilégio de conhecer, e aí prosseguir em conhecer, o que eu digo tanto de leitura das escrituras, de você saber, cara, não, aqui há algo novo, tanto quanto ouvir testemunhos e compartilhar histórias, né? E ouvir alguém que tem mais conhecimento que a gente, que pode... e às vezes surpreendente. Por exemplo, eu sinceramente nem sabia que eu estaria aqui, né? Agora. E então poder ouvir testemunhos, poder estar aqui nesse ambiente, nesse momento, eu acredito que é algo também preparado e proporcionado por Deus. Potencial de Deus. Que bacana. E um momento assim, você está vivendo um momento difícil agora, né? Na questão que envolve essa lesão, duas lesões que você teve num período de quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. A última lesão você ficou 2021. parado. Fiquei 6 meses. Operei e voltei para a relação, mas também fiquei um período ainda sem jogar. E voltei a jogar agora na época passada aqui no Boa Vista. Né? E aí fiz uma sequência de jogos, depois tinha um goleiro também que era o Bracali, né? E estava jogando. Então, ou seja, esse é um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que você quer jogar, a gente até estava comentando em off ali, né? Isso. A gente torce para que tudo vá bem com um companheiro de trabalho. E eu acho que na minha posição ainda é um pouco mais texto, né? Porque eu já partilhei. Um beijo pro Rafa, inclusive, pro Rafael, goleiraço, né? E eu tive a benção de cuidar dele, de pastoreá-lo também. E eu sempre dizia para ele, meu amigo, na sua posição, porque você tem que orar para que tudo vá bem, né? Para que você esteja bem, para que o seu colega também esteja bem, quer dizer, e assim, e ter aquela sensibilidade que se precisar sair, entra o outro, e na posição de goleiro você pode ficar sem jogar, né? Você tem que estar jogando e tal. Que Deus guarde você sempre, meu amigo, que Deus guarde você sempre, e que você saia dessa lesão rápido, você volte com êxito a fazer o que você muito bem faz. Um momento assim maravilhoso que você gostaria de compartilhar com a gente? Cara, incrível. Eu tenho aí, compartilhando de família, posso falar que eu tenho uma esposa que realmente é uma bênção na minha vida. Também. Né? São já 11 anos, 10 anos de casado, a gente completou esse ano. Que legal. E, enfim, ela foi minha, né, nesse período todo, assim, a força, em momentos de dificuldade, em momentos de alegria. Eu reconheço o quanto ela é bênção na minha vida, assim como as minhas filhas, enfim. Então esse foi um presente dado por Deus. Agora, com relação a talvez um tempo que até para mim e, enfim, para quem está passando por uma situação que pode ser difícil também, mas eu, quando me recuperei de uma lesão grave antes de fazer minha estreia no profissional, eu fiquei também um período longo de 1 ano e 2 meses sem jogar. E depois, quando eu menos esperava, acabou que o goleiro titular não estava bem, o segundo também não pôde. E eu fiz a estreia no Maracanã lotado com 40 mil pessoas, depois de ter passado por um processo difícil, né, de lesão. E pude me recuperar, treinar, e sem talvez uma expectativa real, assim, né? Eu não via que eu poderia jogar ali.
mas eu estava me preparando e eu treinava. O que eu tinha era o meu trabalho, era o meu treinamento. E eu coloquei isso na minha cabeça, que apesar de querer muito jogar e jogar sempre, se possível, né? Mas eu sabia que o meu trabalho não era só o jogo. O meu trabalho era me condicionar e me preparar. E graças a Deus também eu fiz a estreia no Maracanã, foi incrível, consegui fazer defesa até na época que eu tinha me recuperado da lesão do ombro. E, enfim, foi incrível, como em outros momentos também. Então, ou seja, assim, na verdade, eu vejo que os tempos difíceis, assim como o William falou, assim como o Vinícius falou, eles nos preparam para algo melhor. O que é? Não sei. Eu acredito muito nisso. Eu creio que depois a gente vai compartilhar e poder, talvez, encorajar Eu alguém. tenho uma teoria que a dor é terapêutica. Eu tenho a teoria que a dor é terapêutica. E eu penso o seguinte: bendito seja o nome do Senhor que nos dá a bênção e a graça de dizer que está doendo. Nós servimos a um Deus que permite que nós digamos que estamos doloridos, que está doendo. Eu acho que a bênção da relação com Cristo é essa vulnerabilidade de você dizer está doendo. E eu conheci uma ovelha, o Senhor curou, ela está curada, mas ela, durante muitos anos, ela teve um problema de insensibilidade com dor. Ela não tinha dor. Então, ela estava sendo medicada por problemas, por exemplo, ela pisava num prego e ela não notava. Então ela foi internada porque ela estava com um prego no pé. Ela tinha pisado num prego e o prego já não estava mais. Mas ela tinha pisado no prego, tinha dado uma infecção e ela não sentia dor. Ela colocava a mão no fogo, literalmente não sentia dor. E ela dizia: eu oro para ter dor. Porque o fato de não ter dor pode me matar. Então, eu sempre digo, porque a dor, ela é uma forma de dizer que tem alguma coisa que não está bem. Então, há uma bênção na dor. Por isso que eu acho que a dor é terapêutica. Há uma bênção na dor. Então, que Deus nos ajude a continuarmos a ter a sensibilidade de dizer que está doendo. Eu tive que dizer que estava doendo. Será que é por isso que a Bíblia mostra sempre a bênção após o deserto, após a dor? Sim, faz sentido, total. Assim, eu consigo imaginar a alegria de Deus em abençoar aquele que está assistindo dor, sabe? Porque quando ele está assistindo dor, e aí que a gente fala assim: não, eu não consigo. Aqui é só Deus. Aí é a hora que Deus se manifesta, sabe? Eu acho que... não, tem todo sentido. Você abre espaço, né? Rodrigo, é você. Queremos te ouvir aí, ó. Eu tô aqui pensando assim, cara, esses caras falaram benzão. Eu sou um pouco mais jovem. Primeiro, obrigado Uma honra ter você aqui. pela oportunidade. E o William, mas o Vini sabe mais ou menos como foi ano passado. Ano passado foi muito difícil pra mim, porque a gente tava, eu mesmo e minha esposa, a gente veio pra cá e a gente tava morando em Londres e a gente foi morar em Middlesbrough, que é longe daqui, ele é muito mais frio. E a gente foi pra lá pra jogar, ganhar experiência e tal. E não aconteceu. A gente chegou, teve algumas oportunidades, só que depois parou. E a gente ficou 7 meses lá. Tipo, não tinha amigo, não tinha ninguém, era só nós dois. E eu tenho aquela vontade de jogar, de estar jogando, e eu pensei que ia acontecer e não aconteceu. E eu fiquei pensando, por que tá acontecendo isso comigo? Aí, sabe, uma sensação de... Eu acho que eu chorei todo dia, meu. Uau. Acabava o treino, a gente treinava longe do CD, e eu ia... Acabava o treino, eu ia pro canto e ficava olhando pro céu e falava assim: poxa, meu Deus, eu não vou reclamar porque tem gente que tá pior que eu. E eu sei que o Senhor tá guardando uma coisa pra mim. E fiquei com isso na cabeça. Aí tinha dia que era complicado, acabava o treino e subia chorando. E
ficava pensando, por que eu tô passando por isso? Foi um ano muito difícil. Foi o momento, como eles falaram, de algumas coisas que aconteceram. E isso foi o momento mais difícil, assim, por enquanto, na minha vida. E um momento assim de que você já tenha que celebrar. Conta pra gente. Aí um pouquinho da minha carreira. Eu sempre pedi a Deus, assim, para encontrar uma pessoa para me ajudar, para colocar pessoa boa perto de mim, para saber mais a Bíblia. E Papai do Céu colocou a minha esposa, que tá na igreja desde os 13 anos. Que legal! E tá me ajudando bastante nesse caminho. Aí, esse ano, eu cheguei no CT, aí o Vini, a gente virou irmão mesmo. Que coisa boa. Tá em casa e ligando. Aí o William, a gente saiu uma vez e eu já era fãzão do William. Aí eu fiquei com aquela parada. Caraca, o William, né? O William. Aí aí a gente foi. Ele convidou a gente pra um jantar na casa dele. Aí ele fez a oração. Aí eu falei, caraca, que da hora. O William tem tudo assim, já para, Copa do Mundo e tudo, e tá com Deus, né? Aí eu fiquei pensando, caraca, que da hora. Aí agora já me perdi com ele falar, mas aí eu. Aí era a minha esposa tem entrado na minha vida, e sobre isso, minha mãe e o meu tio me deixou no CT do Esportivo Brasil com 14 anos. E igual, acho que o Vini falou, não, foi o William, na pregação dele, falou que o pessoal de cidade pequena fala, você tem certeza que vai fazer isso? Vai deixar seu filho lá? Não vai dar certo. Nunca saiu ninguém daqui. São Domingos do Prata, Minas Gerais, interior. Tem 10 mil habitantes, meu falo que tem 50. Aí 40 por aqui. 40 por aqui. Aí minha mãe confiou no processo e me levou. Aí o sonho dela sempre foi ter uma casa. Porque a gente morava num apartamentinho pequeno. E ela sempre quis ter casa com animal, com plantação. E esse ano eu consegui essa Que lindo. conquista. Que eu falei com ela, eu nem sabia se ia dar certo. Aí quando ela me deixou lá, eu virei pra ele e falei assim, mãe, um dia eu vou te dar a casa aí, que senhora quer? Ah, que boa. Aí boa. nas férias agora deu tudo certo. Que Aí coisa boa. eu tava com ela virou pra mim e falou assim que Deus é bom, né? Tem coisa assim que a gente pede talvez uma coisa e Deus dá uma... Deus é plus, Deus é mais, Deus é mega. Ele sempre nos dá infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente sonha. Você sabe, eu nasci... Eu não preciso também saber que ano que eu nasci, né? Pra ficar falando a minha idade aqui, mas eu nasci em 79. Eu sou 79, eu tenho 44 anos. E eu nasci numa cidade chamada Curitiba, no sul do Brasil. E eu nasci com uma doença severa, assim. Eu nasci sem o olho esquerdo, sem a sobrancelha esquerda e com o nariz e a boca defeituosa, virada, torto. E eu fiquei desenganado dos médicos 72 horas. Uma junta médica do Rio de Janeiro, na época, veio até Curitiba para lidar com aquilo, porque era uma coisa muito estranha. Minha mãe, para vocês terem ideia, ela não conseguia me amamentar, porque ela não conseguia olhar para mim. Porque na expressão dela, aquilo ali aberto, porque a priori eles acharam que o olho tinha ficado retraído, alguma coisa assim e tal. E viram que não tinha nada. Ela falou que quando ela me viu a primeira vez com aquilo, ela falou assim, parecia um bofe de boi. Bofe de boi. Eu nem sei bem o que é isso, mas deve ser uma coisa muito estranha. E aí ela disse, eu não conseguia nem olhar para você. E eu lembro não, meu pai me diz que quando... eu lembro meu pai falando sobre isso, que quando ele estava em casa, orando junto com meu irmão mais velho, o senhor falou para ele assim, volta para o hospital que eu vou mostrar a minha glória naquele lugar. E papai volta para o hospital, e quando o papai chega lá, tem um rebuliço assim no hospital, os médicos estão correndo de um lado para o outro. Por quê? Porque uma enfermeira foi me trocar, eu estava num isolamento, num lugar retirado, isolamento 72,
E ela foi me trocar. E ela me troca e volta. Passando alguns minutos, ela tem que me buscar para minha mãe me amamentar. E quando ela volta para o mesmo isolamento, para o mesmo lugar onde eu estava, eu já não tinha um bebê com problema nos olhos, nem no nariz, nem na boca. Era uma coisa extremamente explícita. Então ela volta e diz, olha, aconteceu alguma coisa tal. Volta, o bebê está trocado. Quando o papai chega, está um rebuliço no hospital. Cadê ele? Cadê onde está o menino? O menino trocado, menino trocado. E o papai falou assim, olha, o médico chegou para o meu pai e disse, olha, a gente está aqui. Ele falou, vocês não trocaram meu bebê. O Senhor falou para mim lá em casa que ele ia fazer uma coisa extraordinária. Foi quando os médicos trazem-me para os braços do meu pai, e meu pai ora, agradecendo, chorando muito a Deus. Ali eu já estava curado, completamente curado, e ele me entrega ao Senhor e diz, pai, eu vou criá-lo, mas ele é seu. 12 anos depois, 12 para 13, eu tinha sonho de ser jogador de futebol. Eu morava na Argentina, eu jogava futebol, e o técnico do River Plate Júnior foi até a nossa casa, nossa igreja na época, e me convidar para ser jogador de futebol, para entrar. E meu pai, muito radical, assim, da Assembleia, pegou o contrato e rasgou na cara do técnico, assim. E o papa rasgou e eu fiquei indignado com meu pai. Fiquei muito louco, assim, porque era meu sonho, assim. Eu achava que era a minha vida, né? Graças a Deus que eu estava errado. E aí, papai falou assim, no momento eu não entendi as explicações dele, e depois ele me explicou. Ele falou, aquele dia, quando você nasceu, eu te dediquei ao Senhor para que você fosse um pregador da palavra dele, e eu criei nisso e tal. E eu acabei me tornando um pregador aos 13 anos, 13 para 14, eu comecei a viajar e a pregar, e faço isso até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a experiência que a gente tem, ela está intimamente ligada com aquilo que Deus fez como promessa para os nossos pais. Então todos vocês aqui tocaram na figura paterna ou na figura materna, ou até na esposa, nos filhos. Nós estamos ligados por isso. O Senhor tem promessas sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência, sobre a nossa linhagem. E Ele disse para nós que o que Ele está fazendo na nossa vida é resposta de oração. Às vezes o cara falou, mas minha mãe não era evangélica, meu pai não era... Meu irmão, tem muita gente orando para que as promessas de Deus, elas não caiam no esquecimento. Então a minha oração aqui para vocês, e a minha palavra aqui para vocês, que estão nessa área tão importante, tão nobre, tão maravilhosa, que é entreter multidões, é um trabalho tão sério, tão digno. Eu oro para que as promessas que estão carregadas como nuvens sobre a cabeça de vocês, elas desçam como chuva, e vocês sejam extremamente abençoados, extremamente realizados na convergência de vocês. Que vocês alcancem, de fato, lugares aonde poucos chegaram. E por que não dizer ninguém chegou? Que Deus faça com vocês o que fez com poucos, ou vocês sejam aqueles a quem Deus vai fazer. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu creio muito nisso. Hoje eu estou aqui enxergando mais do que preciso. Então, uma bênção. O meu milagre tem chegado na vida de tantas pessoas. E quando você cria autoridade, você tem autoridade. Quando você vence uma guerra, você tem autoridade para liberar sobre aquilo. E eu tenho liberado sobre tantas pessoas. E talvez você que está assistindo a gente tenha um problema aí difícil. É difícil, talvez você está vivendo num momento punk, numa dor, num momento árido, e você diz, não tem jeito. Olha, aqui está a prova de que tem jeito, de que Deus ouve as nossas orações, de que Deus atende o nosso clamor. E a minha oração junto com esses atletas maravilhosos do Senhor aqui, é dizer que sobre você também paire a bênção do Senhor. Não importa a sua religião, não importa se você é um cristão nominal, um ateu, um espírita, católico, ou você não professa fé alguma, não importa. Eu quero dizer a você que Cristo é relacionamento, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você sonha, do que você pensa e almeja. E talvez seja o momento de você fazer isso aí na sua mesa, na sua cama, no ônibus, no carro, onde você estiver escutando, você fizer uma oração. Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida e faz comigo o que o Senhor fez na vida desses atletas. Cuida de mim e me aceita como seu filho, me recebe no seu braço e tenha certeza que a sua vida vai mudar. Vai mudar ou não vai? Vire. Muda. Muda, não é? Não é? Amém. É poderoso o que Deus faz. Gente, agradecer a vocês aí
Eu espero que você que está assistindo tenha gostado. Eu desfrutei um montão desses caras fenomenais. Eu ficaria aqui, eu nem vou dizer que agora, que horas que é agora, nem vou dizer que o pessoal vai assustar, então, assim, mas eu ficaria aqui horas conversando com vocês. Eu espero que a gente possa ter outros tempos como esses aqui, e eu quero declarar tempos abençoados para vocês. Considerações finais aí, Vini? Fala aí pro pessoal. Amém. Foi citado aqui alguns testemunhos vivos, né? De que Deus faz, né, e a misericórdia dele nos alcançou, e a graça dele nos alcança todos os dias. E não somos diferentes, não somos máquinas ou robôs da televisão. Deus faz, né? Deus faz na vida do ser humano, na vida da quem ele deu vida. E vocês estão aí assistindo, estão acompanhando, não é diferente. Deus, ele, se tem uma coisa que ele gosta é de operar milagres, né? Ele gosta de operar milagres porque a glória é dele, né? E ele gosta de ser glorificado. Não que ele precisa, mas que nós precisamos glorificar ele, né? Então, que Deus abençoe, graça e sabedoria na vida de cada um que está assistindo, que venha desfrutar daquilo que os céus têm para nós, né? Daquilo como herança, né? Em meio a essa graça que ele nos deixou. Então, que Cristo te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um. E obrigado por este momento. E a gente... Falar de Deus é bom demais. É bom demais. É bom demais. Vou deixar aqui. Bom demais. Se deixar, a gente passa a vida vigiando. Tem aí um garoto assistindo, ele é teu fã, tá te vendo e tá te estudando e fala, poxa vida, tá acontecendo na vida do Vini, por que de repente não acontece na minha? Ou será que vai acontecer? Qual é a sua palavra que você diz assim, sustentamente para esse garoto, essa garota, esse menino, essa menina que está sonhando em de repente ser um atleta profissional? Eu vou citar o que o César falou, que chega um momento que a gente só tem que trabalhar, né? Treinar e treinar. Talvez a gente não enxerga nada. E talvez muitos aí, jovens e crianças, será que eu vou tornar? Será que eu vou ser jogador profissional de futebol? Eu queria ser igual ele, igual o Rodrigo, igual o César e por aí vai. Igual o Vini. Igual o Vini. Trabalho que Deus, ele recompensa também o trabalho. É isso né? aí. Recompensa o trabalho. E às vezes as pessoas talvez ouvem e vê o podcast e falam, Deus, 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 Deus. E é Deus. Não pode. Se a gente for querer naturalizar, Não dá. a conta não fecha. Não fecha. No final é Deus. Se não for a misericórdia de Deus e a graça de Deus que nos alcança, não realiza. Então, a mensagem que eu deixo é: continua trabalhando. Aquilo que é a promessa do Senhor sobre a tua vida, vai realizar. Quer que seja dentro do futebol ou dentro de algo que Ele quer te levar, mas vai realizar. Tá aqui o exemplo. O sonho dele era para ser jogador de futebol e a promessa que Deus tinha sobre a vida dele era de levar a palavra e tá aqui, né? Trouxendo a palavra para nós, trazendo a palavra para nós e para muitos, e estamos aqui desfrutando dessa graça e dessa promessa que Deus trouxe sobre a vida dele. Então, continua trabalhando, que eu creio que quem realiza o sonho é Deus. Boa. Rodrigo, você... tem alguém aí te assistindo? Você é o jovem. Você acha que da turma aqui é o mais novo, né? Eu o mais velho e você é o mais novo. Mas eu vou falar atrás das câmeras que tem gente bem mais velha que nós. Mas que bom que você está aqui e que você poderia falar para essa rapaziada que está aí, te olhando, se espelhando em você. E qual que é a sua palavra aí de dínamo para eles? Acho que igual o Vini falou, é muito trabalho, né? Porque... E Deus no coração, né? Porque sem Ele a gente não é nada, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E nunca desacreditar também. Porque eu acho que se você tem um sonho, você tem que acreditar que vai dar certo, colocar na mão de Deus, e o que Ele falar que é para acontecer, vai acontecer. Vai chegar muitas pessoas falando que não vai dar certo, que isso não é para você. Só que se Deus falar que já era, colocou a mão, já era. É aí, ter fé e continuar trabalhando. Não é só louros, não é só alegria. Às vezes que eu fui ver você treinar debaixo de -2, -4, que eu assistindo, já queria ir embora, eu assistindo, dizendo, meu Deus, quando é que vai acabar isso aqui? E ele jogando, eu digo, então assim,
Muito trabalho, dedicação. César, uma palavra aí para eles que estão assistindo, uma palavra que você possa inspirá-los. Olha, eu acho que a gente falou bastante aqui, né? Mas o quanto mais você puder também aprender e ter contato com a palavra de Deus, eu acho que é o que vai fortalecer. Depois, no mais, acreditar, continuar trabalhando, até porque, como vocês falaram, acho que em todo lugar, ainda que se você crê ou não, existem pessoas que estão trabalhando. E aí, Deus, além de ser um Deus bondoso, gracioso e que tem realmente um propósito para cada um, ele também é justo. Então, quer alcançar um sonho, quer alcançar algo grande, primeiro, acredita que é possível, porque é possível. Porque Deus é capaz de realizar, de conectar pessoas, de fazer coisas que você nem imagina. Mas também planta, sabe? Começa a fazer o melhor que você pode dentro da condição que você tem, onde você estiver. Seja no lugar mais simples que for, seja no lugar mais incrível que for. Eu creio que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, ele sabe, ele conhece, ainda que ninguém esteja vendo. Você vai construindo o seu sonho no dia a dia, sabe? Faz o melhor que você pode. E aí depois as coisas vão sendo acrescentadas também, e aí quando você menos esperar, você está vivendo aquilo que você sonhou. Boa. É isso aí. Ei, Maninho, libera um rema aí. Solta um rema. Minha oração é que Deus possa consolidar o sonho de cada jovem que possa estar assistindo esse podcast, e sonho de repente se tornar um jogador como nós. E eu lembro que quando eu comecei, né, quando eu entrei no Corinthians, meu pai sempre falava assim pra mim: tem que matar um leão por dia. E ele falava: se não estiver matando você tem que matar 1,5, sabe? E aí eu peguei essa palavra assim pra mim, sabe? E aí chegava nos treinamentos, eu queria, sabe, comer grama. E assim, é muita dedicação, né, que tem que ter também, trabalhar como meus meninos falaram. E além de tudo, depositar confiança em Deus, né? Saber que Ele pode realizar sonhos, que a graça de Deus possa estar sobre a vida de cada um, de cada adolescente, e que o futuro deles possa ser brilhante em nome de Jesus. Que coisa boa. Bom, eu não vou perguntar para vocês aonde vocês querem chegar, porque isso pode criar problema, e vocês estão num lugar abençoados, então eu não vou estimulá-los a querer outras coisas, mas eu vou declarar sobre vocês que aquilo que o coração de vocês tem alinhado no Senhor, o que o coração de vocês tem alinhado no Senhor, possa realizar. E a Bíblia diz que o Senhor é perito em fazer infinitamente mais do que imaginamos e pensamos. Então, aonde vocês estão, sejam bênçãos, Amém. Dentro e fora do campo. Oro pela família de vocês, pela casa de vocês. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Aqui nós estamos. Obrigado a você que nos acompanhou até esse horário. Bom, você que assistiu todo o podcast, eu espero que, assim como eu fui edificado, você também tenha sido edificado, tenha ficado contente com essa boa palavra. Recebemos tanto desses caras fenomenais que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Better Together, a gente está juntos e juntos é sempre melhor. Por isso, obrigado por você estar com a gente. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo podcast. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.